Amém? Irmão, a lição de hoje é falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. O que é uma igreja ser cheia do Espírito Santo? E aí está um tema muito interessante para a gente aprender no dia de hoje. Você que está me assistindo aí, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vamos ficar ligadinho aí, vamos aprender aqui algumas coisas que essa lição traz para nós aqui. A primeira coisa que eu queria observar aí com você, fazer uma leitura, a gente também precisa aprender a fazer uma leitura de arte, né? É interessante, a gente vê aí essa arte aí, né? Que foi feita na lição, mostrando uma pomba, né? Branca, né? E tá com um fogo no fundo, né, da imagem aí, a gente pode ver o fogo. Então a gente pode observar aí duas representações muito interessantes aí quando se fala em Espírito Santo, né? Quando se fala no Espírito de Deus. Tá certo? Então a gente tem duas representações aí. A primeira é o fogo e a segunda a gente pode ver que é a pomba. Tá certo? Uma igreja cheia do Espírito Santo. A verdade prática, ela fala da seguinte maneira: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Então, ela ora, ela é ousada, não é isso? E ela suporta aflições. Então, veja, três pré-requisitos, três elementos aqui, três pré-requisitos, melhor dizendo, para você identificar uma igreja que é cheia no Espírito Santo. Lebre como alfacear, da cama subo, da cama desço. Por que eu estou falando isso? Isso não é mistério, irmão. Isso não é mistério que eu estou falando. Isso aqui é um besterol que a gente vê muitas vezes as pessoas chegando em púlpitos e falando, que na maioria das vezes não é línguas estranhas, né? Não é cheio do Espírito Santo, porque as pessoas associaram de que uma pessoa que fala muito em mistério é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é por aí, o caminho não é esse. Como é que a gente identifica que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Como é que a gente identifica que uma igreja é cheia do Espírito Santo? Então, existem os pré-requisitos, a gente vai aprender nessa lição hoje, tá certo? Eu quero chamar a sua atenção agora. Segura aí, que a gente tem muita coisa boa pra gente ver aqui, meu irmão. Muita coisa boa. Tá certo? A gente já viu a verdade prática. Tá certo? Nós vamos fazer a leitura no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 24 ao 31. Veja, a leitura diz o seguinte: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos
que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então veja, esses versículos aqui, eles é uma compilação de todas essas características de uma igreja. E aí a gente está falando de igreja, mas a gente pode aplicar isso também a pessoas, a indivíduos, até porque a igreja somos nós, tá certo? Então, a igreja no sentido coletivo, mas a igreja também no sentido pessoal. A gente pode aplicar aqui essas características. Mas o objetivo da lição, na verdade, é aplicar a igreja, tá certo? Vamos ser fiel às escrituras. O objetivo aqui da lição é aplicar a igreja no sentido coletivo da palavra, tá certo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Introdução. Nesta lição, o que é que a gente vai ver nessa lição? A introdução, ela dá um brief, ela dá um panorama do que a gente vai ver nessa lição. Nessa lição nós veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. A perseverança, uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho e de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, é um texto aqui de referência. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Olha aí. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem, seu próprio bem-estar, e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Observe, a introdução está abrangendo todos os pontos que serão abordados, tá certo? Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Então veja que a oração, ela capacita, né, a igreja a testemunhar, né, a pregar a palavra. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se torna relevante para o mundo. Então, uma igreja que suporta, ela só suporta as aflições porque ela ora. E uma igreja que ora, ela tem ousadia no Espírito Santo. Para que essa ousadia? Não é ousadia para estar dizendo a verdade aos irmãos. Eu vejo algumas pessoas dizerem: eu tenho ousadia de Deus. Para quê? Para estar falando blá blá blá, para estar machucando, para estar falando da vida dos outros, para estar falando coisas que não edificam o reino. A ousadia aqui que as escrituras se referem não é para coisas paralelas, é uma ousadia para pregação da palavra, para testemunho da palavra de Deus. Então, que isso fique bem claro.
a introdução está falando. Vamos entrar agora no primeiro ponto, né, primeiro tópico, melhor dizendo, que fala sobre uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante. Suportar o sofrimento. Então veja, a capacidade de suportar o sofrimento, de perseverar. Isso não é todo mundo que consegue isso. Não é todo mundo que tem resistência para suportar as aflições, uma perseguição. Então a gente vê que às vezes, e aí aplicando a gente mesmo, né, a mim mesmo, às vezes a gente passa por alguma aflição e a primeira vontade que dá é de correr, é de desistir, é de, rapaz, eu não vou enfrentar isso não, porque eu não preciso estar passando por isso não. Então, se aplicando na igreja, é essa mesma ideia. A igreja não pode desistir, ela tem que suportar. E ela só suporta através da oração. Após sua pregação, junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Veja aí, os discípulos, fosse nos dias de hoje, com tornozeleira eletrônica, né? Os outros já estavam dizendo, olha, os irmãos, rapaz, esse irmão andando de tornozeleira eletrônica, foi levado preso. Vê que vergonha. Mas ele estava sendo levado preso aqui, foi por causa do nome de Jesus. Não foi porque ele trapaceou com alguém. Não foi porque ele ameaçou alguém por contendas. Não foi porque ele perseguiu alguém por causa de dinheiro, por questões financeiras. Mas aqui eles foram presos por outro motivo, não é? Por outro motivo. Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Então você vê que a perseguição é pelo nome. O próprio Jesus disse: e por causa do meu nome serás perseguido, aprisionado. Então é por conta do nome dele. Então muitas vezes as pessoas confundem. Está sendo perseguido porque fez alguma coisa de errado. Aí diz, cara, eu sou crente. Não, você está sendo perseguido porque você está andando errado, né? Tem alguma coisa que aconteceu aí, que você fez, arrumou encrenca com alguém, tem alguma coisa, aí está vindo a tribulação para cima de você. É claro que às vezes realmente vem, eu estou falando desse tipo de situação, mas é claro que às vezes só pelo fato da pessoa ser crente, a pessoa ser cristão, alguém não gosta da pessoa e persegue. E a gente sabe que essa perseguição, quando acontece nesse sentido, é só porque você é cristão, é só porque você é servo, é só porque você é filho de Deus, não é? E aí incomoda. Você não anda com as mesmas os mesmos costumes que a pessoa, com a mesma malandragem, não anda com a mesma sacanagem, não anda com as mesmas com as mesmas coisas que essa pessoa faz, sempre faz diferente e isso incomoda, não é? Tem os dois lados. Então, que a gente possa examinar a si mesmo, não é? Mas vamos para o texto. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. Atos capítulo 4, verso 18. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Então veja, algo parecido já está acontecendo no Brasil. Eu já vejo aí alguns vídeos já de irmãos pregando
em área pública, pregando no ônibus, sendo criticado, sendo, como é que eu posso dizer, sendo perseguido, né? Pessoas enfrentando ele, mandando calar a boca. A gente vê vídeos aí passando. Então, literalmente, esses fatos, esses acontecimentos se encaixam aqui nesse texto. Aquele verdadeiramente está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, não é? Então, a ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Então, se alguém mandou ele calar a boca, ele não iria calar. Eles suportariam tudo por amor de Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Está em Atos 4 e 8. Então veja, o texto está afirmando aqui categoricamente que aquela pregação ela só foi possível, eles só suportaram aquilo ali, né, porque eles foram cheios do Espírito Santo, agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, e aí é algo muito interessante, porque lá no Pentecoste capítulo 2, eles já tinham sido batizados, não é? Demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e sofrimento. Amém, irmãos? Fala, meu irmão, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Estou eu aqui de volta. Nós vamos ver agora o segundo subtópico do primeiro tópico, tá certo? Se você puder abrir a sua lição, nós vamos ver o segundo subtópico, que diz o seguinte: não negocia seus valores. Então veja, lembre-se que nós estamos estudando acerca de uma igreja cheia do Espírito Santo. É o tema da lição, tá certo? Tá aqui, ó. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos no primeiro tópico e vendo o segundo subtópico, que diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, os apóstolos estavam dizendo: julguem se é melhor a gente ouvir vocês ou ouvir a Deus, não é? Julguem aí, analisem a quem nós devemos obedecer. É interessante essa palavra, porque eu fico observando o seguinte. Isso é muito interessante, porque como a lição bem colocou aí, veja, existem certas coisas
que tem uma frase no militarismo que diz o seguinte, que ordens absurdas não se cumprem, não é? Ordens absurdas não se cumprem. Levando isso para o segmento da Constituição, também se tem essa ideia de que ordens de serviço, de trabalho, que vai expor o colaborador, o profissional, ao risco, ele não é obrigado a obedecer, porque ali vai expor a vida dele, ele está vulnerável ali, está sem os seus EPIs, então ele não é obrigado a cumprir, a não ser que ele esteja com todos os EPIs, com segurança. Por que eu estou dizendo isso, fazendo essa analogia aqui? É porque existem algumas denominações dentro do protestantismo, em específico, vou falar de igreja pentecostal, que diante do dogma elas dão algumas ordens, certo? Ela dá algumas ordens que é fora do contexto bíblico, teológico. Por exemplo, se você observar aí, você vai ver que a lição, o comentarista, ele frisa bem, ele fala bem, né? Ele diz: quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, veja, que classe sacerdotal é essa? É a liderança religiosa. Quando a liderança religiosa intimou os apóstolos, eles deram ordem, eles não pediram, ele não perguntou. Ele não perguntou se, rapaz, não dá para tu diminuir aí não a pregação não. Não foi uma pergunta. Eles deram ordem, intimou, uma intimação. Rapaz, não pregue mais a palavra desse Jesus. Não fale mais sobre esse nome aqui na cidade. Então isso é considerado uma ordem absurda. Você está entendendo? Aplicando isso nos dias de hoje, como eu estava falando anteriormente, existem algumas lideranças religiosas que proíbem o irmão ou a irmã de ir em outra denominação que professa a mesma fé, que proíbe o irmão de cantar em outra denominação que professa a mesma fé, que fala do mesmo Deus. Então são ordens absurdas. Quebre esse jugo, meu irmão. Isso é um jugo que você carrega. Jesus disse que o fardo dele é leve. Você está entendendo? Então eu queria deixar só esse parêntese aqui. Quebre esse jugo, varão. Tá certo? Mas vamos voltar para o texto aqui. Intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Faz uma análise aí, julga aí, se é melhor a gente ouvir vocês ou ouvir a Deus. Se Deus tem um chamado na sua vida, meu irmão, e homem está querendo colocar o pé, querendo atrapalhar, querendo parar você, não deixe. Quando eu falo isso, não estou me referindo a cargos eclesiásticos, não. Eu estou me referindo aqui à pregação da palavra, ao ensino, a fazer a obra a qual Deus lhe chamou.
Você está entendendo? Porque fazer a obra não é só estar dentro da congregação, não é só estar dentro da denominação. Você faz obra aonde você for, onde você for levar a palavra. Tem pessoas que não querem que o outro pregue. Foi chamado para pregar num culto de ação e graça. Não, não pode. Se não for do meu ciclo, da minha denominação, eu não posso pregar lá porque o meu coordenador não deixa. Pelo amor de Jesus Cristo, você está ouvindo, deixando de ouvir a Deus para ouvir, sabe a quem? A classe sacerdotal, a liderança religiosa. Você não recebeu o Espírito Santo. Se você está recebendo essa ordem, está acatando, você não tem o Espírito Santo. É prova, a lição aqui está provando que você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não se deixa parar por ninguém. Ele prega, ele ensina, ele leva a mensagem. Você está entendendo? Vamos mais. É cajado, meu irmão, é cajado, é barrote. Olha, aqui não tem movimento não. Aqui tem palavra, tá certo? Se Deus quiser fazer o movimento, Ele vai fazer. Mas o intuito aqui é palavra, é a gente aprender pelo que está posto aqui, ó. Tá certo? Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Você entendeu? A fé é inegociável. Não tem como negociar. Não tem como negociar isso. Então, presta atenção. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Isso aí é uma outra questão muito importante. Misticismo são coisas que estão sendo introduzidas na igreja. Misticismo, esse negócio de apagar a luz, né, é um negócio interessante, né? Para mim, quem vive na escuridão, né, quem gosta de viver, quem já vive, né, na escuridão, são os demônios, né? Crente vive na luz, né? Vive na luz. São efeitos psicológicos para gerar emoção nas pessoas, né? É isso. Então são coisas que a gente vê de novidade, né? Porque o evangelho em si, ele já é uma novidade, né? Ninguém precisa criar mais novidade em cima do evangelho, porque ele já é novidade. São as boas novas, né? O evangelho já diz tudo, são boas novas. Ele já é uma novidade de vida, na minha e na sua vida. Tá certo? Então, é uma aceitação de princípios a partir e práticas que afrontam as Escrituras. Coisas que a gente não vê nas Escrituras, as pessoas estão inventando, as pessoas estão criando. Tá certo? É copo d'água, é fogueira santa, é um bocado de coisinha aí, né? Que foge da igreja verdadeira. Tá certo? Foge da igreja